Senhor, eu convidei o presbítero André, e para ele estar vindo à frente. Nesse momento, a nossa atenção ela esteja voltada unicamente para aquilo que o Senhor vai falar conosco através da vida do Senhor Pedro. Amém? Não deixe que o seu pensamento fique passeando. Não, nesse momento vamos colocar a nossa mente, nossos ouvidos atentos à palavra de Deus. Amém, igreja? Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Amém. Exultai vós todos que sois retos de coração. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu convido a amada igreja a abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus 4, 14 ao 16. Peço que a igreja acompanhe a leitura deste texto. Glória a Deus. Na minha Bíblia há um título acima desses 3 versículos que diz o seguinte: Jesus, o sumo sacerdote que se compadece de nós. Amém. Diz assim o texto: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Curte sua cabeça e vamos ter mais uma palavra de oração. Amado Jesus, nós te agradecemos, porque nós temos plena convicção de que Tu recebeu a nossa adoração. E Tu recebeu porque Tu nos possibilitou, por meio do Teu sangue, nos achegarmos até a Tua santa presença. Seremos eternamente gratos a isso, meu amado. Eu te agradeço, Senhor Deus, por nós, pelo Teu povo, estarmos reunidos aqui esta noite. E eu peço, Senhor, que Tu estejas repreendendo toda ação do inimigo contra a Tua santa palavra. Peço, Deus, que a Tua palavra penetre e fique gravada no coração do Teu povo, da Tua amada igreja. E que esta palavra possa nos sustentar e nos fortalecer, principalmente nos dias maus. Em Teu nome, amado Jesus, soberano Senhor, nós oramos e esperamos todas as coisas. Amém. Todos nós, seres humanos, temos aquilo que o cristianismo chama de natureza carnal. Todos nós temos a natureza carnal, natureza pecaminosa. Natureza essa rebelde contra Deus e contra a sua vontade. Tem sido assim desde Adão e Eva, quando eles pecaram no Éden. Por isso essa natureza às vezes também é chamada de natureza adâmica. Nós herdamos essa natureza. Nós nascemos com ela. E essa natureza ela é rebelde aos princípios de Deus. Essa natureza ela é uma afronta à glória de Deus. Natureza carnal, natureza que se opõe, que resiste à natureza divina. Então, para os seres humanos, seria impossível
eles fazerem qualquer tipo de coisa que pudesse torná-los justos diante de Deus. Seria impossível para um ser humano comprar a sua justiça diante de Deus, comprar com alguma coisa, com algum recurso, se apresentar diante de Deus e dizer: eu comprei a minha justiça, eu sou justo. Seria impossível para qualquer ser humano oferecer algum tipo de sacrifício que os tornasse justos diante de Deus. Impossível. Impossível. Alguém oferecer algum tipo de sacrifício e que esse sacrifício pudesse tornar essa pessoa justa diante de Deus. É impossível aos seres humanos oferecer e apresentar qualquer tipo de obra diante de Deus, ao ponto deste homem e desta mulher dizer: eu fiz isso, por isso, de agora em diante, eu sou justo aos teus olhos, Deus. Impossível. A palavra de Deus em Isaías 64:6 diz que as nossas obras de justiça, elas são como trapos imundos. Faça ideia das nossas iniquidades. Então seria impossível nós consertarmos a nossa situação. Não haveria possibilidades de nós mudarmos a nossa situação. A situação de homens e mulheres com esta natureza pecaminosa e rebelde contra Deus, que se opõe a Deus, que atrai a ira de Deus. Seria impossível nós consertarmos essa situação. Não haveria nada que nós pudéssemos fazer para nós nos justificarmos diante do nosso Deus. Mas um glorioso dia, alguém abriu os nossos olhos. Nós que hoje entregamos as nossas vidas a Cristo Jesus. Um dia alguém abriu os nossos olhos, e este alguém é o Espírito Santo. E Ele nos fez enxergar a nossa miséria, aquilo que nós não enxergávamos antes. Antes disso, talvez muitos de nós considerávamos justos e dignos de um cantinho no céu. Mas de repente as escamas caem e nós passamos a enxergar de fato aquilo que nós éramos diante de Deus. Pecadores diante de um Deus que se ira contra o pecado. O Espírito Santo abriu os nossos olhos e nós passamos a enxergar a nossa natureza pecaminosa, a nossa maldade, a nossa corrupção, a nossa resistência e rebeldia contra Deus. Mas o Espírito Santo também nos conduziu ao arrependimento. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. E nós olhamos para a nossa situação angustiados, tristes, talvez até desesperados, e nos arrependemos. Nos arrependemos não apenas daquilo que nós fizemos, mas daquilo que nós somos por natureza. Nos arrependemos, lamentamos a nossa sorte. Porém, o mesmo Espírito Santo que abriu os olhos da nossa natureza, Ele também abriu os nossos olhos a Cristo Jesus e a sua gloriosa obra. Aleluia. E nós contemplamos aquele que hoje nós chamamos de amado e de Salvador. Glória a Deus. E nós entendemos o sacrifício, a razão, o motivo do sacrifício dele na cruz. Foi por nós. Foi por nós.
O justo morreu pelos injustos. Entendemos pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e que pelas suas pisaduras nós fomos completamente sarados. Aleluia. E nós compreendemos que nós éramos inimigos de Deus, e após nós confiarmos no sacrifício de Cristo como substituto, nós entendemos que fomos feitos justos diante de Deus. Que mudança tremenda! Que mudança maravilhosa! E nós, a partir de então, temos notado mudanças acontecendo em nossas vidas. Nós percebemos que antes o pecado que nos trazia tanto prazer e que nós buscávamos com todas as nossas forças, hoje nos traz tristeza, hoje nos traz angústia. E nós percebemos também que nós hoje não pensamos mais como nós pensávamos antigamente. Nós não decidimos mais como nós decidíamos antigamente. Nós não tomamos as nossas decisões baseadas nos princípios que nós tínhamos no passado. Tudo mudou. A impressão que nós temos é que nós nos tornamos outra pessoa. Mas isso não é apenas impressão. Isso é um fato. Glória a Deus. E a Bíblia chama este fato de novo nascimento. Nós nascemos de novo. Nós somos uma nova criatura. Glória a Deus. Nós somos uma nova criatura. Nós temos uma nova natureza. Antes nós éramos descendência de Adão. Hoje nós somos descendência de Cristo. Aleluia. Antes nós éramos inimigos de Deus debaixo da sua ira. Hoje nós somos filhos e filhas do Criador. Glória a Deus. E não nos foi dado espírito de escravidão para nós vivermos mais uma vez cheio de medo, atemorizados. Nos foi dado espírito de adoção. E por isso hoje nós podemos falar: Deus, Tu és Pai. Aleluia. E Glória o a Deus. Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos e filhas de Deus. Glória a Deus. E conforme diz lá em Romanos capítulo 6, todo o capítulo, esta nova natureza que nós recebemos de Deus, ela não é uma natureza que está dominada, que é escrava do pecado. Nós temos uma nova natureza que não é escrava do pecado. E como nós podemos entender isso? De duas formas. A primeira delas é que nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não é mais nosso Senhor. Nós não receberemos a sua paga, o seu pagamento. E o salário do pecado nós sabemos que é a morte. Mas nós não temos mais Ele como Senhor. O nosso Senhor hoje, para nós que de fato tivemos uma conversão verdadeira, é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E o que nós receberemos desse Senhor não é a morte, mas é o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós não somos escravos do pecado, Ele não é mais nosso Senhor. E nós não somos mais escravos do pecado, pois essa nova natureza nós temos, preste atenção, nós temos totais condições de nos desviar do pecado. 1 Coríntios 10, 13 nos diz que nós não seremos tentados além das nossas forças, pois Deus é fiel e Ele nos dará o livramento de maneira que nós poderemos suportar.
Então nós não somos mais escravos do pecado, não sofreremos as consequências finais do pecado, e nós temos totais condições em viver uma vida para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez agora surja uma pergunta, uma dúvida, uma complicação na mente de muitos de vocês. Talvez a pergunta que vem à mente é a seguinte: tudo bem, se eu não sou mais escravo do pecado, então por que eu peco? Poderia dizer aqui, se nós não somos mais escravos do pecado, por que é que nós pecamos tanto e tanto? Amada igreja, nós de fato não somos escravos do pecado, porém nós somos ainda pecadores. Em verdade, em fato, nós temos uma nova natureza, mas a antiga natureza ainda está aqui fazendo resistência a esta nova natureza. O Espírito Santo se opõe a esta antiga natureza, e esta antiga natureza resiste a esta nova natureza. O Espírito luta contra a carne, e a carne contra o Espírito, porque são opostos entre si. Não há trégua, não há acordo entre estas duas naturezas. E se antes nós éramos inimigos de Deus, hoje nós temos paz com Deus. Porém, nós temos uma guerra dentro do nosso interior. Há uma batalha. Há uma batalha que nós travamos a todo momento. A todo momento. O assédio intensificado por esta velha natureza e por toda a cobiça vinda junto com ela. Em contrapartida, a consciência de que somos novas criaturas e o poder de Deus que nos fortalece a se opor a esta antiga natureza. Há uma guerra no interior de todo verdadeiro cristão. Há uma luta, há uma batalha, há um combate. Há essa oposição, há esse desejo de querer fazer toda a vontade de Deus, e essa oposição encontrada em fazer toda a vontade de Deus. Há uma luta, e eu posso citar aqui alguns exemplos, além das nossas próprias vidas, pois eu sei que vocês passam por isso todos os dias. Vocês que são verdadeiramente convertidos. O apóstolo Paulo, em Romanos 6,12, ele diz o seguinte: não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões. Capítulo 6 de Romanos. Aí nós continuamos lendo o texto, chegamos no capítulo 7 de Romanos. E em específico, os versículos de número 15 a 19, eles dizem mais ou menos o seguinte, o apóstolo Paulo falando: às vezes eu não entendo, eu não me compreendo, porque eu quero fazer aquilo que é bom, mas muitas vezes eu faço aquilo que eu detesto. Conflito, uma luta, uma batalha interior, o desejo de fazer e de agradar a Deus, e infelizmente a decepção em ver que a velha natureza sobrepujou esta vontade e que nós muitas vezes decidimos, escolhemos errado e sofremos com as consequências dessas más escolhas. Posso citar alguns outros exemplos. Jonathan Edwards, um famoso pregador, acredito que muitos de vocês já ouviram falar dele.
ele tem uma pregação muito conhecida chamada Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Dizem que durante esta pregação as pessoas se agarravam às colunas do local com medo de serem tragadas pelo inferno. Este homem, que foi tremendamente usado por Deus, ele disse certa vez: quando eu olho para o meu coração e vejo a sua iniquidade, o meu coração é como um abismo mais profundo do que o próprio inferno. Palavras de um homem temente a Deus, mas que enfrentava e reconhecia essa batalha que havia dentro dele. Um outro homem de Deus, Charles Spurgeon, conhecido também como príncipe dos pregadores, um homem que, num determinado período de sua vida, pregava muito mais do que 7 vezes por semana. Certa vez ele disse o seguinte: ai de nós, o nosso coração é o nosso maior inimigo. E eu, certa vez, lendo um livro do Brennan Manning, ele fez a citação de uma frase de um pastor norte-americano, que eu não me recordo o nome desse pastor, mas ele disse o seguinte: se as pessoas soubessem o que se passa em meu coração, é provável que elas não dessem ouvidos a uma única palavra que eu digo. Homens piedosos que lutam esta luta interior, esta batalha entre a nova natureza e as inclinações da antiga natureza. Existe esse conflito dentro do coração de todo cristão, de todo verdadeiro cristão. O conflito entre o que gostaríamos de ser e de fazer todas as vezes e o que muitas vezes nós fazemos e somos e é diferente daquilo que nós gostaríamos. Às vezes acontece isso. E isso entristece, traz tristeza, principalmente nos momentos em que nós deslizamos e cedemos às tentações. E muitos se decepcionam com essa realidade, muitos se abatem, muitos ficam tremendamente abalados. E alguns até, por terem sido ensinados de maneira errada e que acreditavam que após a conversão não existiria mais este assédio desta antiga natureza, muitos desses desistem completamente da caminhada, desistem de resistir ao pecado, entregam-se de uma vez por todas, desistem da comunhão com os irmãos, afastam-se ou por vergonha ou por falta de paciência consigo mesmos, desistem de uma comunhão saudável com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desistem por tamanha decepção. Alguns até acreditam que passaram dos limites e por isso não se voltam mais para o Criador de todas as coisas. Alguns têm este conceito de que passaram dos limites de maneira tão poderosa que dificilmente este conceito é arrancado desses corações. Por mais que ouçam acerca da graça e da misericórdia do Senhor, muitos deles não acreditam mais que serão aceitos pelo Deus vivo e verdadeiro. Lutamos esta luta, amada igreja. Temos este combate no nosso interior. Constantemente precisamos nos achegar à presença de Deus para receber forças, para não ceder às mais diversas tentações.
E este mundo é um facilitador a sermos tentados a abandonar os caminhos do Senhor, a desistirmos da caminhada com Deus, a perdermos as esperanças. E a nossa carne é uma impulsionadora em meio a todas essas tentações que são oferecidas. É a luta de todo justo, de todo piedoso, este combate que combateremos até o último dia das nossas vidas nesta terra. Logo no primeiro versículo que nós lemos, há uma exortação, ou seja, um estímulo, um incentivo a nós buscarmos algo. O versículo diz o seguinte: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Conserve a vossa confissão, conserve a fé, mantenha a fé bem firmada em seus corações, persevere crendo no poder de Deus em suas vidas. Infelizmente, muitos cristãos, eles são conduzidos pelo estado de ânimo. Dependendo do ânimo, dependendo do humor, determinados cristãos buscam a presença de Deus. E aí buscam o congregar com os irmãos, e buscam exercer a sua vocação, o seu chamado, o seu ministério, porque o ânimo, o estado de ânimo está satisfatório. Ele está até se sentindo santo demais, vamos dizer assim. Porém, há os dias maus, os dias das fortes tentações. Infelizmente, muitas vezes, há a queda, que não deveria ocorrer, mas ocorre. E aí o sujeito quer desistir de tudo, quer entregar os cargos, quer deixar de congregar, quer deixar de buscar a presença de Deus, quer dar uma escapada, uma fugida de tudo, fuga. Aquilo que Adão e Eva fizeram após o pecado, quer tentar dar um jeito na vida, sem a presença de Deus, cobrindo a vergonha com folhas de figueira. Amada igreja, nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, não podemos ter a nossa relação, o nosso relacionamento com Deus baseado em nosso estado de ânimo. É muito bom sentir-se bem. Quem não gosta de sentir-se bem? É bem melhor sentir-se bem, mas não é sempre que isso acontece. E a nossa vida cristã, ela não deve estar baseada em nosso estado de ânimo. Ela não deve ser baseada naquilo que nós achamos que nós somos, em determinados momentos muito santos ou muito pecadores. A nossa caminhada cristã é baseada nas promessas de Deus feitas a nós. Amém. O autor aos Hebreus, no capítulo de número 10, versículo 23, ele diz o seguinte: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Se fosse determinado pelo nosso estado de ânimo, ele diria: guardemos a confissão da nossa esperança sem vacilar, porque de agora em diante nós estaremos sempre bem. Não diz isso. Ele diz: pois quem fez a promessa é fiel. E eu poderia citar aqui algumas promessas. Aquele que começou a boa obra em vós há de completar. Aleluia.
se desfizer, nós teremos uma casa eterna nos céus. Nós receberemos um corpo de glória. Amém. Glória a Deus. Uma outra promessa. Fomos selados pelo Espírito Santo. Ele é o penhor, é a garantia da nossa herança. Aleluia. São certezas que devem nos sustentar em todas as circunstâncias. E eu acredito que principalmente quando nós olharmos para o interior, para o nosso coração e falar: eu não tenho jeito. Eu não tenho mesmo jeito. E tem muitas outras promessas. Alimente-se da palavra de Deus, independente do seu estado de humor, e ela revelará ao seu coração que você não é nada menos do que filho e do que filha de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E este versículo também nos diz que nós temos a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Nós temos a Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. No Velho Testamento, o sumo sacerdote era a figura religiosa mais importante, porque ele era, vamos assim dizer, o mediador entre o povo e Deus. Era o sumo sacerdote que uma vez por ano entrava no templo para oferecer sacrifício para toda a nação. Só que esses sumos sacerdotes, eles eram homens como nós, sujeitos às mesmas falhas. E era necessário que ele também sacrificasse a seu próprio favor. Mas tudo isso, esta antiga aliança, ela era sombra de uma aliança perfeita, que nós chamamos de nova aliança, que nós fazemos parte. E nesta nova aliança, os sumos sacerdotes não são homens, é Cristo Jesus, o Deus homem. Aleluia. E assim como o sumo sacerdote no passado penetrava os santos dos santos para oferecer sacrifício, o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, diz o texto, penetrou os céus e ofereceu ao Pai o sacrifício perfeito, o seu sangue derramado uma única vez e de uma vez por todas. E aí o Pai aceitou esse sacrifício. E hoje nós que estamos debaixo desse sacrifício somos olhados por Deus como justos. Temos um sumo sacerdote que adentrou aos céus. E este sumo sacerdote, ele se compadece de nós. Versículo de número 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O Senhor Jesus Cristo, como sumo sacerdote, ele se compadece de nós. Ele compreende as nossas lutas. Muitas vezes, em meio às tentações, nós imaginamos Deus olhando para nós de maneira severa, apenas esperando que nós venhamos a falhar para nos fustigar. Lendo este texto, eu entendo que Deus nos assiste em nossas tentações com um olhar de misericórdia, com um olhar de graça, pois o texto diz que a nossa semelhança, ele foi tentado em todas as coisas. Ele compreende o grau da nossa luta. Ele entende o quanto o nosso coração deseja a sua justiça em nossas vidas. Ele entende, ele sonda, ele percebe. E ele está disposto a não nos deixar cair em tentação, a nos livrar do mal. Ele está disposto a nos dar socorro em ocasião oportuna, a nos fortalecer
para que nós prevaleçamos contra esta velha natureza. Porém, eu não digo isso para que nós pequemos, mas se porventura nós pecarmos, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, sumo sacerdote justo. E se nós errarmos, Ele está disposto a nos levantar. Se nós falharmos, Ele está disposto a nos ensinar, inclusive, através do nosso erro, da nossa falha. E Ele está disposto a nos fortalecer, se porventura nós estivermos colhendo dos frutos dessas más escolhas, dessas más decisões. Agora, uma coisa eu posso lhes garantir, porque a Bíblia nos garante: Ele não nos abandonará. Ele não nos abandonará nunca, jamais. Jamais nos deixará. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Ele nos compreende, amada igreja. Ele tem misericórdia de nós. Então, depois que nós falamos tudo isso, que nós compreendemos que nós éramos pecadores debaixo da ira de Deus, mas Ele, por misericórdia e graça, nos resgatou. Depois que nós compreendemos que, embora em todo verdadeiro cristão exista esta luta, Deus está conosco para nos fortalecer e nos ajudar a vencer todas as tentações e nos levantar se nós tropeçarmos em algumas delas. Depois que nós compreendermos que nós temos um grande sumo sacerdote que intercede por nós, Filho Jesus Cristo, e que também o Espírito Santo intercede por nós e diz em nosso íntimo: você é filho de Deus, você é filha de Deus. Depois que nós compreendemos todas essas verdades, um convite é feito a todos nós, um convite gracioso da parte do nosso Deus. E este convite está no versículo de número 16. Acheguemos-nos, aproximemos-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aproximemos, acheguemos. Há um convite a todos nós: aproxime-se de Deus, busque em oração, busque-o na palavra, independente do seu estado de ânimo. Um versículo anterior ele disse: olha, Deus compreende a sua luta, e nesse ele diz: olha, achegue-se a mim, aproxime-se de mim, aproxime-se da minha presença para achar graça. Achegue-se diante de Deus confiadamente. No capítulo de número 10, a expressão entre no Santo dos Santos com intrepidez. Sabe o que significa se aproximar de Deus com intrepidez, com confiança? É você se aproximar e falar mais ou menos assim: eu estou aqui diante de Deus, independente do seu estado de ânimo. Eu estou aqui diante de Deus, pois eu sou digno de estar aqui diante de Deus. E eu sou digno não por causa da minha dignidade, mas por causa da dignidade de Cristo Jesus. Eu estou aqui diante de Deus, pois eu sou justo para estar aqui diante de Deus, não por causa da minha justiça, mas por causa da justiça de Deus. Aleluia.
É isso que é se aproximar de Deus com confiança, com intrepidez. Nós não precisamos nos aproximar de Deus com o mesmo pensamento daquele filho da parábola do filho pródigo. Ele se afasta de Deus, e aí ele tem o desejo de se aproximar do Pai novamente, e ele começa a planejar o que ele ia falar para o Pai. Ele disse: olha, eu vou chegar lá e eu vou dizer a ele que ele pode me considerar apenas um servo. Mas aquele pai, quando vê o seu filho se aproximando, o recebe como filho e não como servo. Aleluia. Nós não precisamos tentar encontrar uma desculpa para nos aproximarmos de Deus. Muito pelo contrário, o desejo do coração do Pai é que nós nos acheguemos a Ele. O ardente desejo de Deus é que nós nos aproximemos dele, independente do nosso estado de ânimo. Ele deseja, ele convida: acheguem-se a mim. Foi por isso que eu derramei o meu sangue na cruz. Aproxime-se de mim. Venha encontrar graça na minha presença. Venha encontrar socorro. É impressionante que, mediante um convite tão gracioso desse, tantas pessoas preferem viver uma vida dissoluta a retornarem aos braços do Pai. Tantas pessoas preferem viver escravas do pecado a serem servas que são chamadas de filhos e de filhas por Deus. Convite é feito a todos nós. Por isso, amada igreja, busque a presença de Deus. Não desanimem nessa caminhada cristã. E saibam que lutas como vocês estão passando, todos aqueles que vieram antes de nós passaram, e aqueles que ainda virão, se o Senhor assim permitir, também passarão. E nós lutaremos até o último dia, porque nós receberemos força no trono da graça. Aleluia. Amém? Eu encerro então a pregação citando aqui o último versículo da Bíblia, Apocalipse 22, 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Deus abençoe a amada igreja, e que a amada igreja continue a se fortalecer e a se animar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor nosso Deus por essa palavra, por esse renovo sobre a nossa vida. Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Vamos agradecer a Deus, louvar o Senhor. Quero convidar o Ministério de Música à frente, mediante essa palavra graciosa que nós ouvimos, nós temos grandes motivos de agradecer a Deus. Podemos nos achegar confiadamente à presença do nosso Deus. Então vamos adorar o Senhor mais uma vez. Amém, igreja? Deus
te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre todos nós. Amém? Glória a Deus. Dê um abraço carinhoso. Uma semana de vitória. Aqueles a quem eu não verei na passagem do ano, desejo